Olá, povo de Deus, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 17 de outubro de 2024, Santo Inácio de Antioquia. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, de 1 a 10 e Lucas 11, de 47 a 53. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. No amor, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus, tudo que está sobre a terra. Apesar deste início da carta aos Efésios apresentar uma saudação em nome do apóstolo Paulo, há muito tempo há grande questionamento sobre a autoria desta carta. Cresce a tendência em admitir que seja de um discípulo de Paulo, por muitas razões, mas a mais forte é por apresentar um estágio das comunidades bem mais adiantado que nos demais escritos paulinos. Também tem se tornado consenso que a carta aos Efésios é devedora da carta aos Colossenses, da qual ela reproduz trechos grandes. Porém, enquanto a carta aos Colossenses tem o foco em Cristo, a dos Efésios se preocupa em apresentar a igreja, tendo Cristo como sua cabeça. No trecho de hoje temos um hino de louvor e bênção a Deus Pai, que nos cumulou de todos os bens, para que formássemos um corpo unido e cheio de suas graças. Esta sua vontade é atuada em Cristo, que restaura nos seres humanos a semelhança divina. E merece destaque no trecho de hoje o tema da recapitulação de todo o universo em Cristo. Com esta recapitulação, responde à dúvida daqueles que se questionavam sobre o destino dos que tinham vindo antes de Cristo. Lucas 11, 47 e 53, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos,
armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Terminamos hoje o capítulo 11 de Lucas, onde, à semelhança do capítulo 23 de Mateus, Jesus critica vários comportamentos das autoridades judaicas, de maneira severa e dura. Os ai de vós do trecho de hoje tocam num ponto crucial da história de Israel, habituada a matar os seus profetas. E além disso, Jesus acrescenta: ai de vós, doutores da lei, porque vos apoderastes da chave da ciência. Vós próprios não entrastes e impedistes a entrada àqueles que queriam entrar. Na verdade, os doutores da lei se apresentavam como os grandes intelectuais do povo, conhecedores profundos de toda a lei. Lei essa que eles traduziam em 613 mandamentos, difíceis de decorar, mais difíceis de colocá-los em prática. Desta forma, eles não davam conta de viver tudo, detalhe por detalhe da lei, e exigiam do povo, fazendo com que esse se sentisse sempre pecador e indigno da salvação. É muito comum termos igrejas cheias e filas de comunhão pequenas, pois a doutrina católica também sempre impingiu no povo a marca do pecado. Basta ver nossas liturgias. Vocês já contaram quantas vezes em nossas liturgias há uma lembrança de nossos pecados? Começamos a missa pedindo perdão e até no momento de dar glória a Deus, se introduz um Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Há, de fato, uma antropologia muito negativa por detrás de tudo isso. O pior é que essa perspectiva afastou o povo de receber a Eucaristia, mesmo dizendo que se reconhece indigno e que basta uma palavra de Deus para se sentir salvo. Que bom ouvir o Papa Francisco corrigindo essa perspectiva negativa, nos lembrando de que a Eucaristia não é um prêmio para os fortes, mas remédio para os fracos e necessitados. O capítulo 11 de Lucas termina dizendo que quando Jesus deixou a casa do fariseu que o convidara para almoçar, os doutores da lei e outros fariseus começaram a pressioná-los fortemente, com perguntas e a fazê-lo falar sobre muitos assuntos, armando-lhe ciladas e procurando alguma palavra para o acusarem. Não foi à toa que Jesus lhes acusou de seguirem os mesmos passos dos pais deles, que mataram os profetas, e também de obstáculos para a entrada no reino de muitos. Celebramos hoje Santo Inácio de Antioquia. Antioquia, na atual Síria, era a terceira metrópole do mundo antigo, depois de Roma e Alexandria do Egito. Inácio tornou-se bispo de Alexandria por volta do ano 69, e como sucessor de Santo Evódio, mas sobretudo do apóstolo Pedro, que havia fundado a igreja naquela cidade. Descendente de uma família pagã não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada, graças à pregação de São João Evangelista, que havia passado por aquelas terras. Santo Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas fundamentais no início do cristianismo. Foi um grande mártir da fé, condenado pelo Império Romano por volta do ano 107 e lançado às feras no Coliseu. Na iminência de seu martírio disse: sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o pão puro de Cristo. Um beijo no seu coração.